meus jovens! Bem-vindo a mais um PRcast. Eu me chamo Bruno Bezerril e hoje, especialmente, um episódio totalmente diferente. Hoje será somente eu e Dr. Igor. Olha aí, o entrevistado da vez agora. Mas hoje, na verdade, Bruno, vai ser um episódio mais de conteúdo, mais técnico, de aprofundar em algumas questões até da Potencialize como um todo, né? Estratégias que a gente adotou durante esse período, coisas que fizeram com que a Potencialize pudesse atingir uma marca de uma empresa consolidada no mercado que é referência em processos contábeis no Brasil inteiro, né? Não nacional, mas internacional, porque também atendemos escritórios fora do Brasil. Então, vamos falar hoje um pouco de alavancagem, de formas de crescimento, coisas que eu apliquei na Potencialize que aplico ainda hoje, que fizeram com que a gente conseguisse aumentar faturamento, aumentar a relevância no mercado, notoriedade e autoridade também nesse mercado, né? Então, meus amigos, você que tá aí agora, preste atenção que, segundo o Igor, hoje vai ser tiro, porrada e bomba e ele prometeu abrir a caixa preta. Então, se você quer destravar o seu negócio, alavancar, romper as barreiras locais, preste atenção no que esse cara tem para falar hoje. Eu vou perguntar e eu vou catucar até ele abrir a caixa preta. Vamos embora? Bora simbora. Só não bagunça aí. Já comecei a querer derrubar. Só não bagunce aí as coisas aí. Não fique nervoso não, mantenha calma. Só não pode derrubar a minha água e o meu café, né? É, isso aí. Let's bora. Simbora. O poder que a comunidade, um ecossistema, Igor, pode trazer para um escritório de contabilidade. Mas antes, dentro da Potencialize, como você observou isso, né? Onde você observou, como iniciou, quando foi o estalo para isso e o que você se fez de maneira intencional para poder abraçar essas oportunidades? Assim, né? Quando eu comecei, a gente nasceu na pandemia, né? Então, eu não tinha outra estratégia sem ser o digital. Não existia essa possibilidade, assim. Existia, mas não ia encontrar ninguém na rua, né? Então, eu tive que mudar alguns conceitos durante esse período. Apesar da gente ter nascido no digital, nós não tínhamos nenhuma relevância e não tínhamos nenhuma autoridade no mercado. Então, no momento que voltaram os eventos presenciais, eu vi como uma oportunidade de estar presente onde os meus clientes, potenciais clientes estão. Então, quando começou no digital, a gente começou meio que, cara, vamos abrir o matagal aqui com um facão, vamos embora, vamos ver o que a gente consegue obter de cliente, vamos tentar mostrar o nosso serviço e vamos precisar apenas de um cliente que acreditasse no nosso serviço, no nosso potencial. E esse um cliente foi justamente um cliente fora de Natal, que abriu muitas portas para outros clientes, porque ele já se conectava em outros ambientes, ele já se conectava com outros contadores. Então, a nossa estratégia, uma estratégia foi assim, toda estratégia, olha o que eu vou dizer, toda estratégia, ela tem risco. Toda estratégia que tem um potencial, ela tem um risco. E quanto mais ela for um potencial grande de crescimento, maior o risco que ela vai ter. Então, se você está pensando aí se vale a pena ir para outro estado, ir para outro país para participar de algum evento ou participar de algum encontro de empresários ou algum encontro que agregue conhecimento, sempre vale a pena. Sempre vai valer a pena. Porque você vai aprender com aquilo ali ou você vai ter o retorno do investimento em dinheiro de negócios que você pode gerar. Então, seja intencional sempre. Em todas as viagens, em todas as oportunidades que lhe derem de frequentar ambientes novos, frequente.
Claro que você sempre tem que ter em mente qual o seu objetivo principal, né? Então, se você atende, por exemplo, se é um escritório que atende clínica médica, você vai procurar sempre estar em ambientes de médicos, né? Se você atende só construtora, você vai ter que estar em ambientes de construtoras e negócios imobiliários. Então, sempre entenda qual é o seu público, né? Entenda onde é que você precisa frequentar. Então, foi isso que eu entendi. Cara, eu preciso estar em evento de contadores. Eu preciso frequentar eventos onde os contadores estão. E em 2022 foi aquela sede por evento presencial. A galera tava tudo empacotado, né? Na bolha. Meu amigo, quando liberou, vamos fazer evento. Foi o Conescap de 2022, colocaram 4.000 pessoas lá em São Paulo. Primeiro evento, liberou para evento presencial, todo mundo de máscara, mas 4.000 pessoas de máscara junto, né? Então, foi uma pandemia de evento presencial ali naquele momento. E todo mundo aproveitou esses momentos para voltarem às atividades presenciais, né? Quem foi esse cliente? Se você não quiser falar o cliente, mas a gente vai descobrir já, mas qual foi o estado desse cliente? Cara, o cliente foi Paulo Neto, ele ainda é nosso cliente, né? Eu falo isso para ele, eu falo sempre isso para ele. Cara, você abriu as portas pra gente aqui, porque ele já é uma referência. Ele é referência nacional em restaurantes, né? Uhum. Ele atende grandes restaurantes no Brasil. Ele chegou como até você? Ou como você chega até ele? Foi totalmente prospecção fria. Prospecção fria. Nós tínhamos uma base de contatos de escritórios de contabilidade e ele foi um dos contatos que a gente ligou, que a gente mandou mensagem. Ele foi um dos. Né? Prospecção fria, ou seja, ligação mesmo, indo lá de pouquinho em pouquinho. Muitas vezes o empresário contábil, por ser muito técnico, na nossa graduação a gente não paga ali vendas. Não tem uma disciplina que seja de vendas. Aqui se aproxima mais a empreendedorismo, mas mesmo assim, ainda assim é muito técnica, né? Quando você fala de prospectar, toda empresa precisa vender. Isso. Flávio Augusto já fala isso um bom tempo, não é à toa que o cara lá é bilionário, né? Então, se você não está vendendo, o seu negócio inevitavelmente vai morrer. Seja qual for, de um hospital, uma escola, precisa vender. Isso. E aí, uma das técnicas mais simples, digamos assim, né? Mais antigas, é a prospecção. É você no porta a porta bater. Hoje já tem a evolução de um WhatsApp, né? Mas isso, às vezes, nenhum empresário quer fazer, não cria nenhuma estratégia, não vai buscar um relacionamento, né? Então, você vê, né? A mudança de um negócio, o start maior foi, por exemplo, em várias ligações, eu imagino que não tenha sido uma só. Sim. Foram várias, até que a pessoa acreditou, vamos conversar, evoluiu, aí sim, depois de um negócio fechado, você começou a destrinchar e até adaptar o teu negócio para essa situação. Foi mais ou menos nesse estilo? É isso mesmo. Assim, ó, venda é processo. Venda é processo. Não tem como dar errado se você colocar um processo de venda, tá? Porque o que vai fazer você aumentar a chance de efetivar um negócio, de vender um negócio, é a quantidade de interessados que você coloca no topo do funil. Então, quanto mais leads, que leads são interessados, né? Quanto mais contatos que você coloca no topo do funil, mais possibilidade você tem de vender se você seguir a cadência. Então, como é que eu faço para encher meu topo de funil? Aí você tem atividades que, se você, contador, não gosta de vender, contrate alguém para pelo menos fazer essas atividades de enchimento de topo de funil. Que são o quê? Anota isso aqui, porque isso aqui é importante, isso vai gerar um corte legal. Próxima página. Anota, como você faz para aumentar o topo do funil? Primeiro, coloca uma quantidade fixa de ligações e contatos novos por dia. E você coloca também uma quantidade de follow-ups por dia. Ou seja, todos os dias o teu vendedor, ou aquela pessoa que você contratou para essa atividade, vai ter que fazer 50 ligações novas por dia. Ou 30 ligações, dependendo do fluxo que você quer iniciar. Quanto mais atividades você colocar ali, uma probabilidade, dessas 50, normalmente, em percentual, a gente consegue conversar ou retornar 10.
Beleza, de 10 contatos, normalmente entram para interesse ou agendamento de uma reunião 5. Desses 5, podem ser que 2 a gente consiga mandar proposta. E desses 2, 1 possa fechar. Então, se eu tenho 50 ligações para um fechamento, como é que eu faço para fazer 2 fechamentos? Eu tenho que dobrar a quantidade de contatos. E aí, você tendo esses percentuais, você vai entender. Tá, como é que eu aumento aqui a taxa de conversão? O que está fazendo o meu cliente não querer o meu serviço? E aí são estratégias de venda, técnicas de venda que você vai ensinar para o teu vendedor para que ele possa melhorar a taxa de conversão e converter mais com a mesma quantidade de contatos que você faz. É processo, galera, é processo. Igor, e para aquele contador que tem gente que para tudo tem uma desculpa, né? Para não fazer, tem desculpa para tudo. Então, Igor, isso é muito fácil você falar aí para a empresa que você atende outros nichos e tal. O contador, dificilmente alguém quer mudar de um contador para o outro. Existiria uma estratégia, por exemplo, seja por um sucesso do cliente ou até mesmo uma indicação mais apurada, que eu posso montar um processo para minha própria base, tanto aumentar minha quantidade de serviço, como também eu buscar novos clientes com os clientes que eu já tenho? Tem alguma estratégia para isso? Tem sim. Até você pode usar a mesma pessoa de comercial, de vendedor, para você fazer isso. Que, assim, se você vende hoje só contabilidade, você está errado. Você tem que vender outros serviços. Né? Você precisa ser um hub de soluções e que vende também contabilidade. Então você tem que oferecer esses novos serviços para a sua própria base. 2 coisas, na verdade, que você pode fazer, né? Primeiro, vender novos serviços e segundo, pedir indicação. Porque você tem uma mina de ouro dentro da tua carteira e você não está aproveitando ela. Hoje o que eu vejo, da primeira vez que a gente conversou, Igor, quando eu voltei, você me chamou para trabalhar na Potencialismo, uma das coisas que eu achei mais interessante foi a questão do nicho, né? Processo tem tudo. Processo tem todo o universo, na natureza, tudo tem um processo. E aí não, Bruno, a gente está aqui para o escritório de contabilidade. E eu vejo muitos empresários terem muita dor de cabeça, gastar muita energia em contratação, em prospecção, em eventos aleatórios, porque não tem um nicho específico. Eu, como sucesso do cliente, o que é que eu indico para os empresários, ver se você concorda comigo? Poxa, você já é nichado e nem sabe. Pega a tua base de clientes, se você tem pelo menos 100 clientes ali, 50 clientes que seja, desses 50, é um regime tributário específico? Eu só tenho cliente do Simples Nacional, ou seja, você já é um nicho ali. Você tem empresas de pequeno porte que são do Simples Nacional. Dessas empresas, a maioria do serviço ou do comércio? A maioria do serviço. Então, você já tem outro estilo ali. E aí, você vai conhecendo a tua base de cliente. Às vezes, o próprio contador ele nunca parou para analisar quantos clientes tem, né? E quais são os clientes dele, ou seja, categorizar o cliente. Um novo processo ali, né? Conhecer o cliente aí com base nisso. Agora, você falou algo interessante, né? A Apple é uma empresa que se destacou no mercado e muita gente é assim, o que é que a Apple vende, né? Celular? Também. É uma das maiores fontes de receita, é o iPhone. Mas o hub de soluções que a Apple entrega justamente para o quê? Não deixar só um produto ali para não morrer, né? Só ter um único monoproduto, né? Eles têm o servidor, que é o iCloud, tem o iTunes para baixar os aplicativos, tem os notebooks, tem os fones, e eles estão sempre pensando em coisas novas, né? E porque eu, empresário, tenho que ficar aqui, empresário de segmento contábil específico, né? Tenho que olhar só contabilidade. É só imposto ou pior, né? Só faço o básico, entrego informação para o governo. Como é que ele consegue abrir os olhos? Se eu não tenho nada, você indicaria começar por onde? Assim, eu vejo, como você comentou, do nicho ser um... Na verdade, eu acredito que tem que ser obrigatório todo contador ter um nicho específico. Não nicho, não entenda nicho como apenas atender aquele determinado segmento, mas se especializar e se posicionar como especialista, né? Nós somos especialistas em escritórios de contabilidade, mas não temos somente escritórios de contabilidade na nossa carteira, atendemos outros
outros tipos de clientes também. Mas eu falo a linguagem do contador, eu converso com o contador todos os dias. Eu sei o que o contador come, eu sei o que o contador faz, eu sei aonde é que ele frequenta, eu sei as dores, eu sei as felicidades que ele tem. Então, assim, eu sei conversar com ele. Então, se você no momento que se especializa, você fica mais caro também. Você gera mais valor para o cliente, né? Então, eu indico escolher um nicho. E para escolher um nicho, tem 3 formas. Na verdade, tem uma cadência também de 3 perguntas que você tem que seguir. Olha só. Primeira pergunta, qual é o percentual maior da minha carteira? Qual é a segmentação maior na minha carteira que eu tenho? Qual o segmento que eu atendo mais? Então, você avalia de 100 clientes que você tem, 60% é restaurante. Beleza? Já tem um primeiro sinal aqui. Mas os outros 2 são mais importantes. Qual é o segmento que você mais gosta de atuar? Aquele que você se sente mais confortável em falar com o cliente, conversar com o cliente. E terceiro, qual é o case que você tem de algum segmento na sua carteira? Qual é o cliente, qual é o segmento do cliente que o cliente ficou mais satisfeito e ele disse para você que aumentou o faturamento, que ele reduziu o imposto, que ele reduziu o custo. Você tem esse case? Veja o segmento. Se pelo menos 2 baterem aqui, você já tem um segmento escolhido. Top, excelente. Eu coloco uma dica bônus, tá? Analisa também o custo deste cliente. Muitas vezes o empresário quer mudar de nicho ou quer ir para um outro nicho, mas fica com aversão à perda, né? Eu não posso perder tal cliente porque o honorário é alto. E às vezes você nunca parou para calcular quanto aquele cliente te deixa de lucro. Porque o cliente paga um honorário de 5 mil reais. Só que se na ponta do lápis você parar para analisar, era para estar pagando 15 mil. E aí às vezes você se prende a um honorário alto, podendo já estar ali trabalhando em outro nicho que vai dar até uma qualidade de vida melhor para você. A operação tá mais fluida, menos trabalho, menos sistemas, às vezes você precisa de um super servidor, às vezes você precisa de uma máquina mais potente para processar os dados. O sistema que baixa as notas fiscais, por exemplo, se você tem um supermercado da vida, a forma que você está trabalhando está atrapalhando todo o teu processo. Mas não, eu tenho 3 supermercados aqui que só eles 3 ali me pagam 30 mil reais de honorário. Legal. O quanto é que você gasta para ter esses clientes e como você poderia produzir outros. Então, assim, é saber realmente qual é que você já tem na base, até para minimizar o trabalho, né? Obviamente. Mas quem é que tem a melhor receita? Eu gosto de fazer aquilo ali também, né? Porque às vezes eu não tolero, né? Mas no momento que você escolhe um segmento, fica mais fácil de você reduzir custo nele. Uhum. Porque você já vai entender todo o processo do cliente. Então, você já vai aplicar tecnologia em todo o processo do cliente. Né? Então, se você atende só supermercado, você já vai ter uma parceria com o sistema de supermercado que integre com o seu sistema contábil. Ou até você nem precisa de sistema contábil para atender o supermercado. Você pode usar o sistema do cliente. Então, você tem se você se especializa, você fica especialista no processo do cliente. Então, você vai conversar com ele já fazendo uma consultoria para ele. Cliente, supermercado, eu atendo muitos outros supermercados e a melhor forma de se trabalhar é essa aqui. Com esses sistemas aqui. Porque eu vou conseguir te entregar um resultado mais rápido se você seguir esse processo. Caramba. Isso aí vai muito do que eu tanto propago, né, quanto eu imagino. Por exemplo, você tem ali o negócio, como você disse, a partir do momento que eu me especializo, eu reduzo o custo porque eu sei fazer melhor aquilo, eu já tenho um plantel ali de tecnologia para me ajudar. Ou pelo menos deveria, né? Na maioria dos casos, a gente também encontra o cara especialista em supermercado, mas não tem nada de conhecimento ou faz tudo muito processo manual, né? Então, você se conhecer, saber trabalhar, melhorar aquela parte dos processos. Beleza. Passei essa etapa. Qual é a próxima etapa? Por quê? A partir do momento que eu me identifico com aquele público, né, o meu rapport é até diferente com o cliente. Sim. Quando você fala da dor do teu cliente, já tem uma nova oportunidade de venda, que é um diagnóstico.
você pode montar um processo de venda, tipo, independente do segmento, bar, restaurante, indústria, se você é da indústria, eu tenho aqui uma análise, isso é até para o Instagram, né? Faz aqui, responde essas perguntinhas que eu vou te dizer se você está no enquadramento correto ou se você tem algum benefício fiscal e não está sabendo. Ou seja, já gera uma nova estratégia de venda. E é o que Igor falou no início, tá? Você se posicionar como especialista em algo não quer dizer que você só vai atender aquilo, Isso, correto? Exato. Joel J, numa das palestras dele, ele trouxe algo que eu achei muito interessante, que é você ter um conhecimento profundo e pelo menos alguma coisa. Sim. Eu sei de tudo. De motor de foguete a carburador de Chevette, beleza, eu entendo, compreendo. Mas eu domino gestão e liderança de pessoas. Pau. Aqui é que eu falo, aqui é que é a minha área, é o que eu gosto mais de fazer, eu me sinto bem. Beleza, você como contador pode saber de tudo, atender todos os clientes, não tem problema. Foi CNPJ ou até CPF você faz, legal, mas eu me especializo em quê? Quero ser reconhecido pelo quê? Até para poder romper essas barreiras, né, do Estado. E falando agora um pouco de encurtar caminho, né? A gente descobriu que você saiu dos eventos, saiu daqui, né, de Natal e foi a evento, mas ao mesmo tempo ligando para outros clientes, fazendo conexão. Esse cliente que foi o primeiro que acreditou no projeto fora do Rio Grande do Norte, né? Ele já estava envolvido nessa questão de estar em outros ambientes, outros empresários, né? Ele acabou gerando o quê? Indicação para você? Foi assim? Isso, exato. Como começou a surgir esses eventos, então a possibilidade desses contadores se conectarem aumentaram bastante. E foi nesse momento desses eventos que começaram as dores, né, de processos. E dores de quem usava domínio também. Então, nessas mesas que se formam entre os contadores, cada dor que se formava ali naquele momento referente a processos, quem me conhecia acabava me indicando. Então, por isso que é interessante você frequentar ambientes, ter um serviço nichado e ter um serviço único. Um serviço exclusivo, com um diferencial competitivo. Qual é o diferencial da Potencialize? A Eleve na época, né? O diferencial era que fazíamos processos, a gente desenhava o processo, mas conhecíamos também de sistemas, conhecíamos de tecnologia. Então a gente unia duas coisas. Existem empresas no mercado que conhecem muito bem a domínio. Existem empresas no mercado que são consultorias externas, consultorias genéricas de processos que faziam mapeamento. Mas o nosso diferencial é que a gente conhecia tanto de processos quanto de sistemas. E foi isso que me fez... Foi isso que Paulo mesmo diz, ele diz isso, ele fala abertamente, que nos indicou justamente por isso, porque a gente tinha esse conhecimento mais da área da contabilidade. Sim, e não era uma consultoria, por exemplo. ISO é importante? Sim. É importante para o selo, para você ter uma certificação. Mas vai melhorar os seus processos? Não. Então, esse é o nosso diferencial. Então, o terceiro ponto é ter um serviço único, um serviço que seja um diferencial para que quando lembrem da dor, lembrem do remédio, tipo a CIMED, né? Uhum. Então, eles fizeram uma marca para que lembre toda a vida, quando vê uma marca ali, lembra da CIMED. Então, quando fala de processos para contabilidade, se lembra da Potencialize, né? E assim, antes lembrava de Igor e agora tá lembrando da Potencialize, né? Aí agora tô com algo interessante. Antes lembrava de Igor e agora lembra da Potencialize. Para você poder levar a cultura de processo para os escritórios de contabilidade, você precisou primeiro instalar na sua empresa? Exato. Foi fácil? Isso, não foi fácil. Não é uma coisa não foi, não está sendo e nunca vai ser. Então já a primeira coisa, esqueça. Cultura desde o momento que você nasce até o momento que você morre, você tem cultura, né? Uhum. O país tem cultura, né? E aí, fomentar uma cultura de processo. Isso é a principal missão, né, da Potencialize, de melhorar os processos e criar essa cultura de processo. Na realidade,
todo negócio tem sua cultura. Sim. Beleza. Aí eu, como empresário, eu quero melhorar a cultura. Ou, pelo menos, eu quero criar a cultura que eu direcione. Porque, às vezes, o dono abandona, não tá nem aí, começou na parte operacional, muito técnico, aí foi saindo. E aí, a empresa é uma, que os colaboradores falam ali no grupo do WhatsApp, que fala ali no cafezinho e tal. E outra que o dono cria, que ele imagine que seja, né? O que você acredita ser o pilar principal para construir uma boa cultura? Vamos lá, deixa eu contextualizar em termos de cultura, porque cultura é uma coisa muito empírica. A galera... eu mesmo, assim... é difícil da gente ter uma coisa concreta sobre cultura. Cultura é quando você implanta isso, mais isso, você tem cultura. Nunca é A mais B. Nunca é 1 mais 1 igual a 2. A cultura é uma coisa que é intrínseca, né? Fica no é o espírito, né? É uma coisa que tá ali. E essa coisa que tá ali, ela tem 2 formas de se montar. Uma, você introduz pelo que você fala e pelo que você aplica. 2, a cultura é instalada pelo que as pessoas falam e o que as pessoas aplicam, as pessoas colaboradores, tá? Porque quando você tem uma empresa de você mesmo, a cultura é sua, né? E você é o teu maior sabotador às vezes, né? Porque você fala uma coisa, faz outra e tá tudo bem porque é você com você mesmo. Mas a partir do momento que você tem mais pessoas contigo, cara, aquilo que você fala, você tem que fazer. Putz. Porque senão vai dar M, entendeu? Então, assim, ó, se for pegar uma escada, certo? Você vai subir 4 degraus para você chegar em uma estrutura sólida de uma cultura bem formatada. Primeiro passo é ter uma cultura, mas essa cultura você não vai colocar no papel. Inicialmente você não precisa. Depois são as pessoas, depois são os processos, depois são a tecnologia. Então são 4 pilares aí que você precisa passar. Mas a cultura, para você introduzir a cultura, é preciso você implantar rituais. Rotinas e rituais. Por quê? A partir do momento que você implanta rotinas e rituais na sua empresa, necessariamente nesse ritual que você está envolvido, você vai precisar conduzir, você vai precisar falar alguma coisa. E no momento que você torna público o que você fala, você tem que fazer. Sim. Então, as pessoas que você tá aí tem que fazer, né? Porque senão, aquilo que eu falei, tudo que você fala, você tem que fazer. Então, a partir do momento que você fala, que você expõe suas ideias, que você expõe seu projeto, que você expõe seus pensamentos, você vai ter que cumprir. E as pessoas que estão ali com você, eles vão precisar ver você agir conforme o que você fala. Então, a partir do momento que as pessoas vão ver você agindo, é que a cultura está sendo formatada. E é tudo aquilo que você tolera também. O que você tolera é o que você tem de cultura, né? Então, se você fala que é de uma forma e não age conforme aquilo ali, é o que você tolera. Então, as pessoas também vão começar a falar e não vão começar a não fazer. O exemplo é tudo, né? Até você, empresário contábil, né? Igor falou algo muito importante, rituais. A gente tem muitos rituais dentro da Potencialize, são bem fortes, principalmente para a gente ser uma empresa home office. Mas independente, sendo home ou presencial, acho fundamental os rituais, porque a construção da disciplina, né, vem através de hábitos. Eu quero um hábito mais saudável, eu quero emagrecer, eu quero correr, eu quero pedalar, enfim. Eu preciso de constância. E aí, a partir do momento que eu repito aquele ritual, legal. Aí o que vem muito do empresário contábil, né? Quando eu dou a sugestão, por exemplo, de uma reunião simples, diária, que é a daily, onde é no máximo 30 minutos. É o quê? Todo dia eu vou parar a minha empresa todinha para conversar? Eu não tenho tempo para isso, não. Aí tem tempo para ficar dando sermão em colaborador que não está entregando, que é para entregar. Confusão porque um cliente saiu e ninguém sabia. Um cliente que reclamou de algo e todo mundo passou batido ali porque ninguém estava sabendo. Ou seja, coisas simples que poderiam ser pegas com um ritual
né, de 30 minutos, onde eu consigo saber de tudo, né? E aí a pergunta do milhão, empresário. Você se lembra a última vez que você parou para conversar com todo o teu time? Né? É muito fácil exigir do colaborador que vista a camisa da empresa, que esteja ali presente e tal, mas se eu não estou transmitindo para ele nem o que eu desejo, nem o que eu quero e nem o que eu espero. Aconteceu algo interessante segunda-feira na reunião de check-up semanal. Igor foi lá e deu... Cara, o que vocês acham desse problema? E a gente dando opinião e situação, ele disse, eu acho legal para eu também compreender a visão do colaborador. Eu dou voz ao colaborador. E possa ser que eu nem escute, porque ele está indo para um lugar totalmente longe do que eu imagino, mas eu estou ouvindo ele e depois eu posso chegar para ele e conversar, Igor, aquela colocação que você fez, não faz sentido para o nosso momento atual, mas quem sabe em breve, ou você quer realmente esse projeto, Igor? Execute, faça um MVP aqui e me traga o resultado, né? Às vezes a gente quer muito do colaborador, mas eu como empresário não estou fazendo o mínimo, que é a minha parte, né? E aí só uma reunião, custo zero. Aí, às vezes, eu pago o curso para o colaborador sair da minha empresa, eu pago uma viagem, eu dou uma bonificação. Mas o simples eu não estou fazendo, uma reunião semanal ou diária de preferência para eu poder acompanhar, né? Então, eu vejo também como um pilar forte na construção de uma cultura boa, principalmente na parte do processo ritual, né? Às vezes, o colaborador não quer muito ir para a reunião, que eu já vi muito caso. Mas por quê? A reunião é chata, né? Como fazer uma reunião não ficar chata, Igor? Pergunta fácil. É uma pergunta fácil aí de como... Como não ter uma reunião chata? Eu depende muito de cada reunião, né? Tem reunião que precisa ser chata. Tem reunião que não precisa nem ser feita. Legal. Né? Depende muito. Eu acho que tem que ter pauta, tem que ter direcionamento, tem que ter um assunto. E muitas das vezes, a pauta da reunião talvez é nem ter pauta. Eu acho que tem que ter esses momentos aí de contato, e principalmente em empresas que é home office, tá? Tem que ter momento de interação entre a galera. No presencial, talvez não, né? No presencial, todas as reuniões precisam ter pauta, porque senão chega pra reunião, passa 40 minutos falando do universo e tudo mais e não foca naquilo, né? Então, pro presencial, acho que é muito mais mais difícil manter as regras de uma pauta bem definida. Mas o home office tem que ter. No home office, assim, tem que ter os momentos de interação, uma reunião talvez pra gente alinhar expectativas, falar de determinado projeto, né? Mas deixar aberto pro pessoal conversar também. Eu vejo que sempre tem que ter uma pauta, até que a pauta seja livre, mas com um objetivo específico. Pessoal, aqui a gente vai falar aqui do ano que se aproxima, ou falar dos resultados do mês anterior, ou o que vocês estão esperando da empresa. Dar um momento de fala para cada um. O que a gente precisa é controlar ali quem fala demais, assim como eu, de tipo, olha, acabou, passa a vez para o outro, para dar oportunidade para todos falar também e de ouvir também a dor de cada um deles, né? Beleza. Eu tenho aqui o início da Potencialize, teve que romper a barreira do estado, foi para conseguir um cliente fora do Rio Grande do Norte e esse cara começou a indicar porque ele também estava em outros ambientes. Isso. Legal. Igor pagou o preço indo para eventos específicos. Aí tem uma curiosidade, né? Igor não tem CRC. Legal? No mundo dos iguais, quem é diferente se destaca. Eu sou um empresário contábil, que eu sou especialista, digamos lá, de médico. E eu sou subnicho, ainda vou atender exclusivamente psicólogos. Só tenho contabilidade para psicólogo, porque eu desenvolvi uma metodologia específica para atender psicólogo. Aí vai ter um evento de psicologia na minha cidade e eu vou como contador. Eu preciso ter um stand, Igor, para ir. Você começou com stand? Eu vejo que não precisa stand, tá? É importante, se você tiver dinheiro para investir no stand, se você tiver dinheiro para investir numa equipe que fique no stand, que dê todo esse apoio, ok, acho válido. Mas você que não tem, não precisa. Eu vejo que você tem que ir lá muito mais intencional, claro, sempre tem que ter intenção, mas vá para aprender também. Vá para
entender qual é a do momento, qual é a do mercado, o que o mercado está falando, né? Então, quando eu comecei a frequentar esses eventos, eu entendi que, cara, a galera era sedenta por vendas e marketing. Porque era algo novo, contador não sabe vender, contador não sabe marketing, não entende nada. Então, tudo que os contadores que já aplicavam vendas e marketing dentro dos escritórios deles, eles sempre se sobressaíam. Eles sempre tinham algo a agregar. E eu aprendi muito vendo como é que eles se portavam, o que eles falavam, como falavam. E aí eu fui agregando muito conhecimento. Fui agregando, fui testando em algumas coisas. Mas se você é empresário contábil e é posicionado, é especialista, frequenta eventos do mesmo ambiente, segue influenciadores da área que você é especialista também, entenda o movimento de mercado que eles estão fazendo e, se possível, que eu acho muito válido, entre em grupos de mentoria desses influenciadores. Entre em grupos de clubes de network, clubes de negócio, grupo de mentoria, que lá você, além de aprender coisas também... Ah, mas eu não sou psicólogo. Não precisa ser psicólogo. Você precisa falar a língua dos psicólogos. Mas frequenta, entenda, porque lá você vai conseguir agregar também. E todo grupo de negócio, todo grupo de network, entre sempre para agregar e não para vender imediatamente. Você precisa primeiro ser interessado para depois ser interessante. Então, seja interessado no que os outros fazem, em como os outros fazem, para poder ser interessante. Para o outro também se interessar por você. E aí troca primeiro você faz amigos, depois você faz negócio, né? Tem a amizade, sempre tem um companheirismo. Sempre entregue muito, né? Se transborde de conhecimento ali, para que ele possa entender que você tá lá para realmente agregar, né? Cara, eu acho isso fantástico, porque assim, uma das premissas que eu tenho um valor grande é a questão do servir, né? Desde da minha juventude eu trabalhei com um grupo de jovens e o padre lá da paróquia, ele era muito forte nesse quesito de servir, né? E eu fui muito agraciado por estar num grupo de jovens que trabalhava muito no projeto de servir. Então, quando eu chego em algum canto, já é natural estar ali servindo, ajudando, dando uma contribuição, às vezes seja alguma coisa que eu saiba, ou fazer, ou conectar outras pessoas. Essa dor aí tua eu não sei resolver não, mas eu conheço e que sabe resolver teu problema, né? E aí, se você não vive para servir, né? Você não serve para viver. Poxa, através de um serviço, de um ato, aí aquela pessoa, Bruno já me ajudou alguma vez com isso. Será que ele sabe ou pode me ajudar também de outra forma? Aí pode procurar você através do seu serviço, mas de maneira genuína, né? No propósito de ajudar, porque as pessoas percebem, tá? Tem gente que entra só... Às vezes até vai começar a servir, porque não, primeiro eu vou servir para depois ganhar alguma coisa em troca. E aí se frustra porque nunca vem na medida que que esperava, né? Eu também sou muito assim, né? Ontem eu tava indo pro futebol ontem à noite e aí recebi uma mensagem no Instagram de uma contadora que não é nossa cliente, mas eu conheço bem, a gente sempre fala muito. E ela, Igor, eu tô precisando de uma ajuda aqui, queria ver se você conseguia me ajudar. Aí eu disse, não, eu tô entrando agora no futebol, mas quando eu terminar eu falo pra gente, você pode me ligar. E aí terminei, ela me ligou, a gente passou 20 minutos conversando, era uma coisa que ela tinha no sistema lá, que precisava de uma ajuda, e eu ajudei, né? E, enfim, não quero nada em troca, eu quero mais que ela tenha o problema dela resolvido, né? Então eu consigo, o que a gente planta, a gente colhe, né? Então eu sempre ajudei muita gente também, em termos de conhecimento, de ajudar em certo problema que ela tá, em dar ideias, dar sugestões para ver o que ela pode estar melhorando ali. Então, assim, é o que você falou, né? É servir, né? Como você tem acesso às pessoas quando você serve, né? E aí, outro grande pilar que eu acho fantástico nesses grupos, seja de mentoria, seja um clube de negócios, de empresários, às vezes o contador chega para mim e diz, Bruno, mas eu tô no interior, não sei nem por onde começar a prospectar cliente. Poxa,
Na tua cidade, não tem uma CDL da vida, não tem um Sebrae que tenha evento semanalmente ou workshop. Você primeiro tem que estar naquele lugar. E aí, aqui na época da pandemia também, foi lançado ali a Embaixada GV, que era da geração de valor do Flávio Augusto. Ele criou uma comunidade, um evento ali para testar, que ele era visionário. Já começou naquele momento ali. Pessoas pelo Brasil. O Flávio Augusto começou muito antes, né? Eu escutava os podcasts dele há muito tempo atrás. Quando ele liberou a comunidade, era um ambiente onde empresários ou não, mas pessoas que queriam transformar o Brasil através de empreendedorismo se reuniam para trocar ideias de um determinado problema, enfim. E aí era impressionante a quantidade de pessoas que faziam negócio ali entre si, né? Então, acaba, não, eu sou contador, eu sou psicólogo, eu sou dentista e tal, tô precisando de alguém aqui, arrumava TV, celular, tudo, né? Então, quando você está num ambiente como esse, você, além de ter oportunidades de trocas de negócio, você acessa a mente de outra pessoa que já resolveu um problema que você está passando há muito tempo, né? Isso. Já aconteceu isso com você? Você vê isso também dessa forma, Igor? Exatamente. Assim, quando você tem essas conexões, essas possibilidades de aprender com outras pessoas, né? É o que faz você alavancar, é o que faz você crescer, é o que faz mudar o teu pensamento, né? Às vezes você está muito focado numa coisa, num problema só, numa situação que você não enxerga e outras pessoas conseguem te abrir o olho, né? Então, esses grupos, essas comunidades, elas servem muito para isso. Muito para que você tenha uma outra visão, enxergue de uma outra forma. É aquilo que eu até falei na segunda-feira, tipo... Às vezes você se conectar com outras pessoas, elas te mostram aquilo que você não sabe que não sabe. Só sei que nada sei, né? Só sei que nada sei, exatamente. Então, aquilo que você não sabe é mais perigoso, porque você não sabe que não sabe daquilo. A partir do momento que você sabe que você não sabe daquilo, você vai buscar o conhecimento para resolver aquele problema. Isso aí, eu participava de um grupo de pet shop, né? Aí Dona Encrenca, sempre muito chata com as coisas, aí... pleonasmo, né? Dona Encrenca chata, né? Te amo, amor. O que acontecia? Sempre que tinha alguma coisa do CRMV lá, que era o Conselho Regional de Medicina Veterinária, ela lia tudo e tal, e pegava tudo. No detalhe, assim, o auditor era chato, ela era chata 2 vezes, para justamente o cara não vir com nenhum problema. Então, sempre ia ali atrás. E aí, quando ela via lá no grupo, alguém, não, faça só assim assado. Vocês já viram que tem uma norma que não pode fazer assim? Por exemplo, nas propagandas no Instagram tinha que ter o CRMV do médico lá. Uma obrigação, coisa simples, né? Ou seja, você está conectado com uma pessoa de um grupo que já passou por uma dor, por um problema, já levou uma multa, assim, só você não botar esse númerozinho aqui nessa postagem, isso aqui pode gerar uma multa para você de X reais. Exato. Olha o quanto você economiza por algo que você nem sabia que tinha que saber. O papel do mentor é justamente encurtar o caminho, né? Se você tem o ponto A aqui, você pretende chegar no ponto B e você se conecta com um mentor que já está no ponto B, ele sabe o que você precisa passar. Ele já vai fazer isso aqui, ele vai encurtar o caminho para que você não passe pelos mesmos problemas. Ele vai te dar direcionamentos. O mentor, tá? Não necessariamente também ele precisa estar com a empresa dele no ponto B, mas ele precisa ter o conhecimento suficiente de já ter passado por vários projetos ou várias situações dos próprios clientes que ele pode já te dar o direcionamento, né? Por exemplo, a Potencialize, nós atendemos só escritórios de contabilidade, então temos um conhecimento de muitos escritórios de contabilidade que erraram. Sim. A gente tem um conhecimento de muitos escritórios que não tinham processos bem estruturados e começaram a ter processos estruturados. E a gente tem cenários de escritórios que não tinham processos estruturados e não conseguiram ter processos estruturados porque erraram muito e continuam errando até hoje. Então a gente sabe o que não fazer. É muito melhor a gente dizer o que não fazer do que o que fazer. E até mesmo
Por exemplo, teve um cliente fantástico que eu fazendo um diagnóstico com ele disse, pô, Bruno, achei essa ideia muito bacana, eu vou fazer com meus clientes. Como assim? Eu disse, não, vou copiar a ideia de vocês e vou levar para outro. Como eu tô conectado com ele, eu faço o quê? E aí, deu certo? Começou a fazer? Comecei. Os caras começaram a elogiar. Só que eu fiz assim diferente, porque para o meu segmento é um pouquinho diferente. Então, eu já consigo pegar esse conhecimento e já levar para outro cliente. Que é o também, já indo para o texto final, que o tempo corre, pelo amor de Deus, é a questão de deixar o dinheiro na mesa, né? Eu, como um empresário contábil, que eu estou conectado com um clube de empresários ou com um ecossistema ali de mentores que tem a oportunidade também, que às vezes o contador... Bruno, mas eu só quero fazer meu débito e meu crédito e mandar meu imposto para o meu cliente e a folha, tá tudo bem. Só que, como o Igor já falou, né? Uns mineradores, né? Tem muita mina ali para explorar e eu não preciso saber de outras coisas. Por exemplo, eu não posso nem não gosto de vender. Beleza. Contrata alguém que gosta de vender, Igor já falou. Mas, Bruno, eu não quero ter uma certificadora digital. Eu preciso ter uma certificadora digital, Igor, para poder colocar isso dentro do meu hub, no meu negócio contábil? Você pode fazer parcerias. Parcerias. Né? A maior probabilidade de você ter ganho rápido de aumento de faturamento é você fazer parcerias estratégicas. Tanto com certificadora como endereço fiscal, registro de marca. São parcerias que você pode ser comissionado pela indicação e ter um hub de soluções de parceiros, de empresas parceiras ou de pessoas parceiras que você possa indicar. Não necessariamente você precisa absorver. Mas eu quero absorver. Beleza, mas você sabe que vai ter um custo, você vai ter um investimento para ter uma pessoa, vai ter mais trabalho para montar processo, vai ter mais trabalho, enfim, tudo que você coloca, né, implanta dentro do teu escritório, você vai ter mais custo ali para tocar, né? Antes de vir para o podcast, estava pesquisando formas extras, né, E assim, tem tanta coisa que o caba nem imagina, né? Por exemplo, tem bancos agora, fintechs, né? Não pode dizer que é banco, né? Mas essas carteiras digitais, esses segmentos que fazem parceria com o escritório de contabilidade, ou seja, a cada conta aberta, ele ganha um percentual. Ou seja, a empresa, o banco, faz o empréstimo para o colaborador e você, como empresário, você ganha uma comissão. Seguro. Caramba, quantas empresas, parceria com planos de saúde, a empresa abriu hoje, você já indica para a empresa. Agora sim, você precisa ter no seu know-how, você precisa também ter acesso a empresas, empresários que queiram se conectar com você. Isso. Porque é uma parceria que vai surgir, né? Isso. Às vezes eu não tenho direcionamento nenhum, só quero fazer. Então, primeiro se associe com quem já encurtou o caminho, se conecte com empresários que já têm um hub de solução. Não dá para todo mundo ganhar dinheiro sozinho, não. O mercado tá para todos, né? E tudo tem seu preço, Bruno, tudo tem seu preço. Você que é contador, você que é empresário, na verdade, né? Tenha uma coisa na sua mente, você precisa investir. Você precisa gastar um dinheiro para estar em ambientes novos, com pessoas novas, para você ter realmente um retorno. Se você quer crescer, se você tem esse desejo de aumentar o faturamento da sua empresa, gerar mais receita, gerar mais lucro, se você é empreendedor e tem essa pulga atrás da orelha sempre, todos os dias, e não dorme direito pensando em como você vai crescer a tua empresa, tenha em mente que você precisa investir. E o preço que você vai pagar é o jogo que você vai jogar. Se você investe mais, você vai ter mais retorno. Se você investe menos, você vai ter menos retorno. Se você está na sua região, está no interior e quer realmente crescer e romper barreiras, você vai ter que pagar o preço por estar em outros ambientes, em uma outra cidade, em um outro estado, para você tirar essa pulga que está atrás da sua orelha, te inquietando ali para crescer. Porque empreendedor é isso, empreendedor ele não dorme enquanto ele não crescer, enquanto ele não frequentar outros ambientes, né? Então, cara, Natal está pequena pra gente, a gente precisou acessar outros ambientes. Você que é contador do interior, você que é contador até daqui de Natal mesmo, se você quer crescer e melhorar o teu negócio e ter novos clientes, saiba que Natal vai ficar pequena para você. Vai ter que acessar outros ambientes para crescer. Então, se você quer entender
como é que os empresários eles conseguem crescer muito rápido, todos eles necessariamente eles precisaram estar fora da sua região. Fora da sua região. E é sair também da zona de conforto, né? Dessa inquietude. Igor tá vestindo uma camisa muito bonita, por sinal, que é do Clube dos Potencializadores, né? Isso. Então, a gente tem, dentro da Potencialize, mais um produto na cesta que a gente consegue contribuir. E aí, Igor, eu queria que você falasse um pouquinho do clube, mas antes eu queria fazer uma contribuição. Certa vez eu estava ouvindo um negócio que mexeu muito comigo, sabe? Esse negócio aí de mentoria, eu vou não porque eu já sei. O caba foi para lá, fui para uma palestra, inclusive tem muita gente, não vou para palestra que os caras já falam tudo que eu já sei. Se você já sabe tudo que a pessoa está fazendo e não tem o resultado que você espera, será que você sabe de verdade? Porque você ter o conhecimento de algo não é sabedoria. Sabedoria é conhecer e colocar em prática. Principalmente, como o Igor falou, né? Na questão de cultura. Como empresário, eu tenho que dizer o que eu quero para minha empresa e fazer. Dar o exemplo. Na teoria é tudo muito bonito, todo mundo sabe. No pet shop eu sabia tudo o que era para fazer. Tinha curso, e quebrei. Por quê? Eu achava que sabia, né? E aí, dentro do clube, Igor, o que é esse clube e como é que a gente consegue ajudar os empresários do nosso segmento? Tá. O Clube Potencialize é um clube de mentoria e negócios para você que quer crescer com sustentabilidade. Então, nós montamos o clube com uma ideia de promover mentorias e promover um direcionamento mais focado naquilo que você precisa hoje. Então, temos diversos mentores dentro da Potencialize que vai te ajudar com processos, sistemas, liderança, sucesso do cliente, vendas, marketing, ecossistema e também geração de valor para o seu cliente. Aquilo que você precisa saber para o teu momento de negócio. Porque eu vejo que muitos empresários eles não têm noção do problema que está no escritório ou na empresa dele. Eles pensam que é uma coisa, mas na verdade é outra coisa. Então, com o nosso olhar, a gente já entende qual é o direcionamento que aquele empresário ele precisa ter. Então, nosso clube de mentoria é um projeto de 12 meses, onde ele vai ter encontros presenciais também, junto com todos os membros do clube. Vamos ter 24 horas de mentorias individuais. Então, é uma mentoria em grupo? Cara, não é uma mentoria em grupos. Temos aulas em grupo também, que é um dos entregáveis, mas nossas mentorias são individuais. Então, é como uma consultoria. É como um projeto de consultoria personalizado, porque a gente personaliza com construção de OKRs, com construção de métricas, para que a gente direcione. Cara, teu número tá ruim, você precisa melhorar isso aqui. Vamos lá, a gente te ajuda num passo a passo para você atingir esse resultado. Mas em toda mentoria, em todo projeto de consultoria, em todo curso que você fizer, não tem como dar resultado se você não colocar em prática, como o Bruno falou. Então, nosso clube, ele é um projeto que a gente desenhou justamente por entender necessidade de mercado, de saber que o cara não está com dor somente em processo. Ele está com dor em cultura, aquela escada que eu falei, cultura, pessoas, processos e sistemas e tecnologia. Ele precisa dessas 4 áreas para funcionar. E aí você contar com pessoas que já passaram por dores, né? Que já trabalharam em escritório de contabilidade ou já mapearam vários escritórios de contabilidade para compreender onde é que está atrapalhando. A gente inicia, né, com um processo de diagnóstico. Então, muitas vezes a gente senta aqui, o empresário já vem... Não, meu problema é esse. Quando a gente começa a conversar e diz assim, olha... Sinto informar, mas você está completamente equivocado. Isso é uma dor, esse é um problema, mas se você for resolver esse problema, vai ser só enxugar gelo, né? Então, a gente consegue, por já ter conversado com outros empresários do ramo, por a gente viver isso no dia a dia, a gente consegue contribuir de maneira mais assertiva. Sim. Então, a parte do conhecimento é um ponto. A parte também de evitar
fazer investimentos desnecessários, né? Às vezes a gente olha lá, o cliente está com uma penca. A gente conversou com um cliente que ele fez um cálculozinho por baixo, são 20 mil reais só de sistema que ele paga e a maioria não utiliza. Sabe o que é 20 mil reais todo mês? É um dinheiro que vai e não volta. Exato. Aí, às vezes, você quer pagar... Você tá com um problema com o teu time, que o teu time tá insatisfeito, que não é... Mas você nunca pagou uma bonificação. O time bate uma meta, não ganha nem um vale iFood de 15 conto pro cara chupar um sorvete ou fazer alguma coisa. Não tem nada, porque você estava investindo dinheiro no lugar errado. Isso. Então, pegar esse investimento e direcioná-lo da melhor forma, né? Então, contar com apoio não só do nosso time, né, da Potencialize, como também de outros empresários. Isso. Porque como a galera que está lá pagou para entrar, ele quer melhorar, ele quer mudar. Exato. E ele já tem isso no DNA. Consequentemente, são pessoas que gostam de ajudar também. Isso. Não, Igor, não vai por aí não, cara. Eu já tive problema aí com essa tributação, é um saco. Vem por esse lado aqui que é melhor. Poxa, quanto isso encurta caminho, né? Isso, exato. Toda pessoa que investe, ele já destravou. Falo muito da Potencializa. A gente também investiu em grupos de mentorias. E a primeira mentoria que eu investi foi em 2022, ela custou 8 mil reais. Foram 6 meses de mentoria que me gerou resultado porque eu vendia para contadores, é um grupo de contador e muitos são nossos clientes até hoje. Depois, o outro grupo que eu investi foi um valor 10 vezes maior. Foi um valor de 84 mil reais. Foi um destrave muito grande, porque, cara, eu nunca tinha investido esse valor. Nunca tinha investido esse valor para entrar num grupo de mentoria. E foi um verdadeiro destrave. Cara, gera aquela dúvida, tá? Será que eu tô fazendo um negócio certo mesmo? E essa dúvida, quando gera em você, você tem duas opções. Ou você se afunda na sua dúvida e fica remoendo e chorando pelos cantos, dizendo que não dá certo, ou você vai fazer dar certo. Ou você vai ter que recuperar esse investimento. E foi o que eu fiz, cara. Eu vou ter que aproveitar tudo que esse clube está me proporcionando aqui. Eu vou ter que ter todas as mentorias, participar de todos os eventos presenciais. Eu vou ter que fazer, porque não vai valer o investimento se eu não estiver aplicando, se eu não estiver sendo intencional na participação do clube. Então, o nosso clube da Potencialize Resultados, o Clube Potencialize, ele proporciona justamente isso. Os encontros presenciais que a gente tem, a gente traz nomes de fora justamente para ter visões diferentes e as pessoas elas conseguirem enxergar outras formas de fazer a mesma coisa ou talvez formas melhores de entregar mais para o cliente. Então, se você que é empresário, se você que é contador e faturar pelo menos 100 mil reais ali, em torno de 100 mil reais, e você quer saber como também a estratégia da Potencializa Resultados deu certo e alavancou os resultados, comenta aqui, ou melhor, vai lá no meu Instagram, @IgorConsultor, e manda a palavra PRCast, que eu sei que você veio do episódio de hoje aqui. Manda a palavra PRCast, que eu vou conversar com você, eu vou entender o teu cenário, porque realmente o clube não é para todo mundo também. Sim. O clube não entra qualquer pessoa, que talvez você não esteja no momento. E talvez você seja um cliente para Potencialize Resultados da nossa assessoria. Você está num outro querendo resolver uma dor pontual. Ok, a gente direciona. Mas eu quero entender o teu negócio, eu quero saber qual é a sua dor no momento e eu quero te direcionar para que você entre para o nosso clube de negócio, porque eu me comprometo com o teu resultado. Olha só, o homem, além de ter aberto a caixa preta, ele vai se comprometer com o seu resultado e vou um pouquinho além, tá? Se você ainda não chegou ao faturamento dos 100 mil, ou como muitos empresários contábeis conta, né? Eu quero chegar aos 100 clientes, o número mágico. Conte com a gente, conte comigo também. Eu quero ajudar a chegar nesse número. Eu quero fazer com que você passe desse número e ainda tenha muito mais felicidade com isso. Gere muita prosperidade, né? E já temos muitos resultados, né, Bruno? Com nossos membros, né? Teve um que já faturou mais de 120 mil reais só com projetos de holding que ele vendeu para os clientes, que era um destrave que ele estava precisando. Outros que conseguiram melhorar a cultura interna, né? Então,
Então a gente já tem diversos cases lá dentro. Imagine você chegar para trabalhar e tá aquele ambiente, um caos, e você, putz, eu não sei o que eu tô fazendo aqui. E às vezes com uma conversa com alguém de fora, você melhora não sei quantos por cento, né? E aí, esse case que o Igor trouxe de um parceiro nosso que confiou num projeto que ele deu uma destravada, ele sabia o que queria fazer. Ele sabia, Bruno, eu quero ir para isso, mas eu não sei como, nem quando, nem se é o momento. Então, vamos alinhar aqui, vamos criar essa estratégia aqui, ó. Separa isso aqui que tá consumindo tua energia e não tá fazendo sentido. Então, assim, é destravador, tá? Então, aproveite essa oportunidade, manda mensagem no Instagram de Igor, não faça como o pessoal da Starbucks, errar o nome do cabo, é @HY Exatamente. GOR, isso? Isso. Ponto consultor Não, ou só consultor? @Igor Consultor, tudo junto. Agora Igor com HY, né? Pelo amor de Deus, Larissa, me ajude aqui. Bota aqui embaixo. Coloca um clique aí na tela, vai pro Instagram e vai pras coisas. E o nosso tempo mais que estourou, o Caba tá mandando a gente sair daqui correndo. Tá então, expulsando a gente comenta aqui, curte, compartilha, envia para o teu... se você é colaborador e tá tendo um sufoco aí na tua empresa, manda assim, disfarçadamente pro teu chefe. Só olha isso aqui, que isso aqui vai destravar. Beleza? Fiquem com Deus. E antes que eu esqueça, meta a mão que o dedo é pouco. Chama!